Saudações, Graco aqui. E eu tive a não tão brilhante ideia de criar um vilarejo medieval com pontos de interesse feitos pela IA. Mas cada ponto de interesse eu começo uma nova conversa. Assim a IA não sabe o que já existe no vilarejo e talvez essa vila acabe ficando com umas 4 praças ou talvez nenhuma loja. Então vamos lá para o primeiro ponto de interesse. A Casa das Marés Silenciosas. Uma pequena construção de pedra clara à beira do rio que corta a Bravamar. Durante o dia parece apenas uma capela simples dedicada a divindades das águas e dos viajantes, mas à noite o som do rio muda, como se as águas estivessem sussurrando palavras. Os moradores dizem que o rio fala com quem sabe ouvir. Legal, então temos um templo aqui nesse vilarejo. O NPC que o ChatGPT criou é a irmã Mylis, a ouvidora, uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, sempre presos em trança, olhar calmo e atento. Ela afirma não ser sacerdotisa, apenas alguém que escuta. Myris passa horas sentada à margem, com os pés na água, anotando símbolos em um caderno úmido que nunca parece estragar. Ela é gentil, mas evita responder diretamente quando perguntam o que o rio diz. A frase típica dela... criou até uma frase típica. A água nunca mente, mas também nunca explica. O problema que a IA criou para esse templo é que há 3 noites o som do rio mudou. Em vez de sussurros suaves, agora há algo parecido com respiração. Alguns pescadores afirmam que viram o nível da água subir, conta a corrente por alguns segundos. Uma criança desapareceu perto da margem ontem ao entardecer, e Myris afirma que o rio não está zangado, está com medo. Legal, então a gente tem um templo aí na beira desse rio, com uma sacerdotisa que parece que não é muito lá do sacerdócio, né? E que tem uma pessoa que sumiu e que o rio tá estranho. Beleza, vamos pro próximo. A Casa dos Sussurros Submersos. À beira do cais... de novo no rio, cara. Esse vilarejo vai ser virado em rio. À beira do cais de Bravamar existe uma casa de madeira construída sob estacas antigas, inclinada alguns graus para o lado, como se estivesse ouvindo o mar. Talvez, né, bem vinculada aí ao rio, pode ser interessante. Às vezes até casa com a ideia do rio tá estranho, né? A gente tem aí mais um ponto de interesse que talvez possa envolver esse problema do rio. Legal. Aqui tá dizendo mar, né? Ó, durante a maré alta, né? Então, vamos mudar aqui, né? Ao invés desse rio aqui no mapa, a gente tem então um mar. Pronto, tá feito aí. Durante a maré alta, a água invade o porão, e é quando os sussurros começam. Moradores juram ouvir vozes vindas debaixo do assoalho, promessas, avisos, às vezes até pedidos de socorro. Caramba, será que a criança que sumiu não tá aqui dentro? Caramba, velho. Alguns pescadores deixam oferendas ali antes de sair para o mar, outros evitam até olhar para casa. Casa dos Sussurros, eu não entendi se é um templo agora. Vamos ver o NPC. Dona Mayrin Salferro. Salferro, acho que é, né? Salferro. É, legal. Uma viúva de meia idade, cabelos grisalhos, sempre presos num coque severo. Ex-capitã de um barco mercante que afundou anos atrás. Opa, tem uma veterana aqui então, né? Ela mora sozinha na casa e afirma que os sussurros não vêm do mar, mas de algo preso abaixo dele. É da criança presa, porra! Ela não parece louca, parece convicta. A frase típica... Eu não sei porque o ChatGPT tá criando frase típica se eu não pedir, mas beleza. O mar não leva, ele guarda. Vamos ver o problema desse lugar. Há 3 semanas, durante a maré cheia, algo começou a bater por baixo da casa. Não é madeira rangendo, é ritmado, inteligente. Na última noite, a água do porão subiu mais do que o normal. E ao baixar, deixou para trás marcas de mãos no interior das estacas. Ai, ai, ai. Dona Mayrin acredita que algo está tentando sair. Ou pior, que a casa está impedindo que algo suba a superfície em outro lugar da vila. Tá, então a gente tem nesse lugar a Casa das Marés Silenciosas, e a Casa dos Sussurros Submersos, que é meio que um templo, e o outro parece que é uma casa meio que abandonada, não chega a ser um templo, né, apesar das pessoas fazerem oferendas ali. Mas legal, 2 coisas vinculadas ao rio, né. E eu nem falei que esse lugar tinha rio, tinha mar, nem nada, né. Vamos lá, terceiro ponto de interesse. A Casa de Penhores Última Promessa. Uma pequena construção de madeira escura, com uma placa torta onde se lê: aqui seus arrependimentos viram moedas. Ué. A loja vive cheia de objetos estranhos. Alianças antigas, medalhões partidos, cartas nunca entregues, espadas enferrujadas, brinquedos quebrados, uma coroa obviamente falsa e algumas coisas que definitivamente não deveriam estar ali, como um frasco que sussurra quando alguém olha. Quando ninguém olha. A Casa de Penhores é o tipo de lugar comum em qualquer vilarejo, mas em Bravamar parece que as pessoas penhoram mais do que deveriam. O NPC que a IA criou, vamos lá, Darlon Mão Leve. Eu consigo até imaginar um Halfling aqui, não sei porquê, talvez por causa de pés leves lá do Senhor dos Anéis. Mas vamos lá, Darlon Mão Leve. Um homem magro, de bigode fino e olhos atentos demais. Sempre educado, sempre sorrindo. Sempre sabendo o nome de quem entra, mesmo que a pessoa nunca tenha estado ali antes. Ou talvez ele é um adivinho, então. Ele afirma que nunca julga o que é trazido. Ele também nunca esquece o que foi deixado. E a IA criou uma curiosidade sobre ele, né? Darlon nunca sai da loja. Ninguém o viu do lado de fora há anos. Nossa, isso é estranho, tá? Isso é estranho. Numa cidade que tá sumindo gente,
né? Bom, talvez ele só tá com medo, né? Vamos ver o problema desse lugar. Nas últimas semanas, moradores que penhoraram objetos começaram a relatar algo inquietante. Um pescador penhorou o medalhão da esposa falecida e agora não consegue lembrar o rosto dela. Ixi, Maria. Um jovem vendeu uma boneca antiga e sua irmã mais nova sumiu no mesmo dia. Será que é a criança que sumiu, velho? Tá tudo se encaixando. Tá tudo se encaixando, não é possível, cara. Um mercador deixou sua espada e acordou sem cicatrizes, como se nunca tivesse vivido as batalhas que conta. Parece que deixam ali as memórias, as lembranças, o que foi vivido com aquele objeto. Vamos ver o final da descrição. Parece que alguns objetos não são apenas objetos, eles guardam algo e Bravamar está ficando mais leve. Darlon insiste que só negocia bens materiais, mas os personagens podem começar a suspeitar que a loja não vende lembranças. Ele as absorve. Temos então uma criança desaparecida, um templo estranho, uma casa abandonada que dizem ouvir ruídos de lá, né? E uma loja de penhores que você deixa o objeto ali e esquece das coisas vinculadas ao objeto. É nada de muito estranho para um RPG de mesa. Vamos lá então para o quarto ponto de interesse nesse vilarejo. Eu não sei se eu faço talvez mais um ou dois só. Vamos ver. O Moinho das Marés Secas. Pô, só tem maré aqui nesse chat GPT, velho? Mas um moinho, legal. Talvez quer dizer então que tem fazendas nesse vilarejo, né? Eles têm o que comer, talvez, né? Tipo, estrutura essencial da vila, produção de farinha, localização à beira do pequeno rio que corta Bravamar. Tá, o rio que a gente transformou em mar, então vai plantar aí na areia mesmo, foda-se. O Moinho das Marés Secas é um moinho d'água antigo, construído sob estacas grossas de madeira escura. O curioso é que ele continua funcionando mesmo quando o nível do rio está absurdamente baixo, às vezes quase seco. Moradores juram que em certas noites é possível ouvir o som da roda girando, mesmo sem água alguma tocando suas pás. Será que a criança raptada no templo que sumiu lá, a irmã da criança que deixou o objeto, a boneca lá nos penhores, pode ser essa mesma pessoa? Não é possível. Ou talvez só o espírito dela? Ixi. O cheiro de trigo fresco sempre paira no ar, e ninguém em Bravamar jamais passou fome desde que o moinho foi erguido. Claro, né? Legal, faz comida, né? O NPC criado aqui é o Edrim Meia Volta Salmar. Meia volta? What the fuck? Um moleiro magro, de barba rala e olhar constantemente desconfiado. Ele manca levemente da perna esquerda e tem o hábito estranho de olhar para o rio antes de responder qualquer pergunta importante. Será que ele viu a criança sendo levada pelo rio, talvez? E agora tem um TPSD quanto a isso? Personalidade, cordial demais, sempre sorri, mesmo quando não deveria. Frase comum, o rio sempre paga suas dívidas, cedo ou tarde. Será que o assassino, que talvez, né, jogou a criança aí no rio, pode ser que vai sofrer alguma coisa? Ou talvez já sofreu? E talvez ele viu esse cara sofrendo. As coisas estão conectando de forma estranha, mas, né, muitas conexões aqui. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo Edrim cuida do moinho. Alguns idosos afirmam que ele já era moleiro quando eram crianças. Pô, talvez seja um elfo, né? Daí daria pra explicar isso, né? Eu vou criar mais um ponto de interesse. A gente já tem, acho que, uma vila de Bravamar aqui bem interessante, né? Que no começo era um rio, mas a gente fez meio que uma beira do mar aí, e tem plantação na areia, né? Mas eu acho que já dá um bom conteúdo de vila, né? Já tem bastante coisa para fazer. Eu acho que o ChatGPT fez algumas coisas legais aqui, apesar de estar sempre usando rio, né, e mar, o que faz sentido, né? Vilarejos precisam de água potável, as pessoas precisam de água potável, né? E rio e mar também faz referência a pesca, alimento, né? Então meio que faz sentido. Mas, assim, esse vilarejo ainda não tem praça, né? Não tem nenhuma loja além da loja de penhores. Não tem meio que uma prefeitura, né? Não falou sobre quem está comandando a vila. Talvez então a vila não tenha, né? Talvez o nobre da região, né? Não fique ali, né? A gente pode pensar em muitas coisas a partir disso, né? Mas vamos lá para o último ponto de interesse, então. A Casa das Marés Sussurrantes. Não é possível, é só maré. Tipo, casa de banhos públicos e sala de descanso à beira-mar. Tá, o vilarejo não tem prefeitura, não tem pier, não tem praça, mas tem uma fucking casa de banho público. É sobre isso que a gente tá aqui pra fazer isso aqui. A gente tá aqui pra construir uma vila estranha, né? E essa aqui é no mínimo estranha. Vamos ver a descrição aí dessa casa de banho aí. Construída sobre estacas de madeira que avançam alguns metros mar adentro, a Casa das Marés Sussurrantes é famosa por seus tanques de água aquecido com pedras vulcânicas trazidas de longe. Durante a maré alta, o som das ondas ecoa sob o assoalho, criando um murmúrio constante. Alguns dizem que parece vozes. Aqui é mais do mesmo. A gente já sabe que a criança, infelizmente, morreu e tá aí. A vila inteira está sendo assombrada. Todos os pontos de interesse dessa vila estão sendo assombrados pela menina, né? O local é simples, mas muito frequentado. Pescadores relaxam ali no final do dia, viajantes trocam rumores e moradores discutem política local, entre vapores perfumados com ervas marinhas. À noite, porém, poucos ficam até tarde. O NPC
que a IA criou foi a Doralice Dora Salmar. Dora deve ser o apelido, né? Ela é a dona do estabelecimento, é uma mulher de meia idade, braços fortes, riso fácil e olhar atento demais. Dora afirma que os sons sob a casa são apenas correntes marítimas passando entre as estacas, mas evita abrir os tanques após o pôr do sol. Ah, talvez ela saiba de alguma superstição, né? Talvez ela tenha uma história sobre isso. Ela tem o hábito estranho de jogar pequenas conchas no mar antes de fechar o local. O problema aqui nesse ponto de interesse é que, nas últimas semanas, clientes relatam que sussurros parecem responder pensamentos em vez de palavras. É a criança está aqui. Um dos tanques amanheceu com água salgada, mesmo tendo sido enchido com água doce. Coisa de criança Gasparzinho, né? O fantasma trapaceiro, né? Um pescador afirma ter visto mãos pálidas segurando as estacas durante a maré alta. Mais um motivo forte para a gente casar todas essas ideias, né, nesse sumiço da criança e possível partida aí para outra vida, né? Dora pede ajuda discretamente. Ela teme que algo esteja se aproximando do vilarejo pelo mar, ou que algo antigo esteja acordando sob as fundações. Ó, eu vou criar mais um, vou criar o último, mas dessa vez eu vou adicionar aqui no final, ó. Não crie um ponto de interesse relacionado a rio ou mar. Porque, pô, eu quero preencher um pouquinho mais essa vila, eu quero algo pra dentro da vila. O que tem lá dentro? Se o meu personagem estivesse andando dentro dessa vila, o que eu ia achar lá dentro? Vamos lá. A Casa das Promessas Penhoradas. Não é possível, cara. Estabelecimento em comum, serviço essencial, mas ninguém admite que usa. Descrição breve. Entre uma padaria modesta e um estábulo desalinhado. Oh, então calma lá. A Yaki pelo menos foi um pouquinho inteligente agora, ó. Já mandou que tem uma padaria do lado e um estábulo do outro. Legal, criou 3 em 1 aqui, gostei, vamos lá. É um pouquinho diferente já, né? Não vai ser uma segunda casa de penhor, né? Então, entre uma padaria modesta e um estábulo desalinhado, existe uma construção estreita de madeira escura, com dezenas de fitas coloridas penduradas na fachada. Cada fita representa uma promessa feita e deixada como garantia. A Casa das Promessas Penhoradas funciona como um tipo de penhor mágico. Você pode conseguir dinheiro, favores ou até pequenos itens mágicos, desde que deixe uma promessa como garantia. Não é metáfora. Legal, é uma casa de penhores diferentes. Na primeira casa de penhores ali você deixava um objeto e você meio que esquecia e as coisas relacionadas àquele objeto meio que sumiam, desapareciam, né? Como se nunca tivesse existido. E aqui você troca, né, uma promessa por talvez um favor, um dinheiro ou até um item mágico. É legal, são 2 casas de penhores, né, e são diferentes. A promessa é selada em um pergaminho que brilha levemente e fica preso na parede do estabelecimento. Quem quebra a promessa começa a sofrer pequenos infortúnios crescentes. Nada mortal no começo. Tá, então talvez você tenha que cumprir a promessa que você faz aqui, né? Senão dá ruim. Pô, por um item mágico, né? E tem que ser uma promessa boa ainda, né? Pensa, você é um aldeão ali, né? Sem eira nem beira. Faz uma promessa ali e recebe uma espada Vorpal mais 5, né? Pô, a promessa tem que ser muito boa, né? O NPC que a IA criou foi a seguinte: Dona Miralda Três Fitas. Uma senhora magra, de sorriso gentil e olhar afiado. Acho que todo mundo aqui foi descrito como gentil, né? Todo mundo sorridente. Cara, tá muito estranho esse vilarejo, velho. Muito estranho. Sempre usa 3 fitas no cabelo. Dizem que representam as 3 promessas que ela mesma nunca cumpriu. Ela tem fala mansa quase maternal, nunca levanta a voz, sabe exatamente o que cada pessoa prometeu e parece saber quando alguém está prestes a quebrar o trato. A frase típica dela é: promessas são como ossos, querido. Quanto mais você ignora, mais elas doem. E o problema que a IA criou aqui é que algumas fitas começaram a apodrecer e escurecer sozinhas. Isso nunca aconteceu antes. Talvez esteja vinculado àquela menina que desapareceu, né? As pessoas ligadas a essas promessas estão tendo pesadelos idênticos. Uma figura feita de pergaminhos rasgados caminha por Bravamar à noite, recolhendo algo invisível das casas. Talvez seja a criança aqui, né? Que é uma figura feita de pergaminhos rasgados. Talvez ela estava estudando quando faleceu, né? O assassino talvez seja um estudante ou algo do tipo, né? Talvez seja uma pista até, né? Se algum grupo de aventureiros viesse para esse vilarejo, a pista de que é uma figura feita de pergaminhos rasgados poderia levar talvez algum estudioso aqui dentro. Dona Miralda jura que não é obra dela. E pior, uma das promessas apodrecendo pertence a um dos aventureiros, mesmo que ele nunca tenha entrado ali. Tá, então tem talvez um nome ali completo de um dos aventureiros que entra aqui, né? Legal, isso geraria aí talvez uma side quest legal, talvez até um centro ali, um norte, talvez para alguma campanha, né? Então estes são os pontos de interesse em Bravamar que a IA usou, que a IA criou, sem saber, né? Sem saber o que ela tinha criado, né? Eu fui começando novas conversas. Então a gente tem a Casa dos Sussurros Submersos, a Casa de Penhores Última Promessa, a gente tem o Moinho das Marés Secas, a gente tem a Casa das Marés Sussurrantes, e por fim aí a IA criou, né,
a Casa das Promessas Penhoradas, que colocou pra gente um plus aqui de ter uma padaria do lado e um estábulo do outro, né? Então esta foi a dinâmica do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho curioso como ideias às vezes desconexas, né? Você pergunta em IAs diferentes, talvez, ou chats diferentes, o que poderia estar acontecendo, alguma coisa específica, ou para amigos, né? Junta tantos amigos e faz essa dinâmica, é legal também. E é isso, galera. Espero que tenham curtido de verdade. Eu vou indo nessa. Fiquem com os deuses e até mais, aventureiros.